Dando continuidade, então, ao nosso estudo dos vegetais, vamos falar sobre caule. O caule é um órgão da planta responsável pela sustentação das folhas e estruturas de reprodução, como as flores, além da condução de nutrientes. Por exemplo, ele vai conduzir água e nutrientes retirados do solo pelas raízes até as folhas. E isso a gente chama de seiva bruta. E das folhas, ela vai conduzir a seiva elaborada, que é o produto, né, da fotossíntese, em direção às raízes. Os caules geralmente apresentam um geotropismo negativo, ou seja, eles crescem em oposição à terra, né? E o fototropismo positivo, crescem em direção à luz, tá? Podendo haver algumas exceções. Os caules apresentam uma morfologia externa que é bem característica, né? Embora os caules possam apresentar tamanhos diferentes, flexibilidade diferente, mas a morfologia é a mesma, a estrutura básica deles é a mesma. Os caules apresentam uma região que a gente chama de nós, que é onde as folhas são inseridas. Temos a região entrenós, que como o próprio nome fala, é a região entre um nó e outro. Nessa ilustração aqui nós podemos ver 2 entrenós, né? 1, 2. Temos também as gemas axilares ou laterais. Nessas regiões tem uma intensa atividade aqui de divisão celular. Nessa região vai ocorrer a formação de ramificações, fazendo com que a planta ela cresça lateralmente, né? E aqui, nessa extremidade, é a gema apical, que é uma região também onde tem uma intensa divisão celular e a planta cresce verticalmente. Os caules eles podem ser aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Aqui alguns exemplos de caules aéreos. Por exemplo, esse aqui é o tipo tronco, né, que é um caule mais firme, mais resistente, apresenta muitas ramificações. Aqui embaixo nós temos o caule do tipo haste, que já é um caule bem mais flexível, menos resistente. Esse caule geralmente ele é verdinho também. Aqui é um exemplo de caule do tipo haste em margarida. Aqui em cima, nesse aqui pé de melancia, nós podemos ver um caule do tipo rastejante. Ele cresce aqui paralelo ao substrato. Logo abaixo tem um pé de bambu, que apresenta um caule do tipo colmo. Nesse tipo de caule é bem evidente as regiões de nó e entrenós. E as folhas elas vão crescendo nesse tipo de caule desde lá da base dele. Aqui é um outro exemplo de caule, que é um caule do tipo trepador, presente, por exemplo, num pé de maracujá. Esse tipo de caule, ele vai se desenvolvendo, enrolando em algum suporte, ele não fica ereto, ele vai crescendo, se enrolando em algum local. E aqui, por último, um caule do tipo estipe, que é um caule cilíndrico, sem ramificações. Geralmente as folhas elas crescem aqui na extremidade. Um exemplo são as palmeiras. Os caules do tipo subterrâneo podem eu vou apresentar aqui para vocês 3 exemplos, né? Aqui temos o tubérculo, que é um tipo de caule que armazena algumas substâncias nutritivas, né? Podem ser utilizados na alimentação, por exemplo, a batata inglesa. Aqui é um outro tipo de caule que é do tipo bulbo. Ele cresce aqui nessa região e forma uma estrutura parecendo um pratinho. E nessa região, folhas modificadas vão se prendendo, tá? E essas folhas podem apresentar uma reserva nutritiva também. E aqui, por último, o caule do tipo rizoma, que é um caule que tem crescimento horizontal e ele cresce em regiões mais rasas do solo, não é tão profundo. Por último, os caules do tipo aquático. Aqui é uma vitória régia, né, que apresenta esse tipo de caule que se desenvolve dentro da água e ele tem algumas regiões, né, com cavidades que vão ser cheias de ar, que vai fazer com que ele consiga se sustentar ali dentro da água. Os caules também apresentam algumas adaptações, por exemplo, os espinhos. Os espinhos são estruturas rígidas, né, pontiagudas, que crescem na região das axilas das folhas e a principal função desses espinhos é proteger contra a herbivoria. Um outro tipo de adaptação são as gavinhas, que são estruturas alongadas que vão ajudar
os caules a se enrolar em algum suporte, por exemplo, no caso do pé de maracujá. Essas gavinhas, elas vão ajudar ele se enrolando e fixando ali. Algumas dessas estruturas podem apresentar também o que a gente chama de disco adesivo na extremidade, que vai aumentar a eficiência dele ali, grudando no substrato. E por último, cladódios. Cladódios são modificações, né, que faz com que ela se pareça uma folha, né? E dentre as funções desses cladódios estão o armazenamento de água e também a realização de fotossíntese. O exemplo de cladódios são os cactos. Com isso, vocês podem realizar então a lista de exercícios que vai ser passada após o vídeo. Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço e bons estudos!